Graças e paz, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui reunidos para adorar e agradecer o nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez, que possamos nos alegrar e nos regozijar nele. Pois é da vontade do Pai que, mais uma vez, possamos juntos glorificar e exaltar o seu nome por todas as coisas que ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos adorar a Deus com louvor. E se ele traz uma narrativa de uma paz que excede todo entendimento e que transborda a nossa alma. E esse é o motivo por nós sermos felizes. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo meu Senhor. Oh, não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a árvore não der o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Oh, não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a árvore não der o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, não, só o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais um dia de bênção, de paz, que esse louvor possa realmente abençoar as nossas vidas nesse dia. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a você, primeiramente, antes de lermos a palavra, eu queria deixar uma reflexão que, mediante toda essa situação, todo esse momento que estamos vivenciando, eu sei que Deus ele tem o melhor para cada um de nós. E estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. É necessário que a igreja, que todos nós possamos verdadeiramente despertar o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem
a tratar com cada um de nós. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de colocar nossa vida no altar do Senhor, para que realmente possamos estar fazendo a vontade dEle, aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Amém? Eu gostaria nesse momento de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas, o capítulo 8. A partir do versículo 22. Lucas 8, 22 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram de vez, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onda, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Isso é uma situação. Versículo 26 diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se dizendo diante dele, e exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardaram-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que se concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aqui, mediante o texto que nós lemos, Jesus ele está com uma missão específica. E Jesus, o texto diz que ele entrou no barco, juntamente com seus discípulos.
e foram para outra banda, né, para uma terra chamada Terra dos Gadarenos, que também é conhecido também como Decápolis, né, no grego dec, 10 e polis, cidade. Então Decápolis não tinha uma capital específica. Decápolis era um conjunto de 10, né, cidades. E uma coisa interessante é que os judeus eles não tinham, né, foi expressamente dito a eles em livro de Levítico acerca dos animais que deveriam comer, e dentre eles o porco era considerado um animal imundo. Então os judeus não comem, né, a carne de porco. Mas o texto vai dizer que ali naquela região, né, havia uma criação, né? Então nós podemos observar aqui o que aconteceu para que houvesse uma criação de porcos nessa cidade. Tendo em vista que ali naquela cidade, naquela região, né, Gadara significa região, território, de 10 cidades. Né, ali tinha também, a história vai dizer que tinha um ponto militar dos soldados romanos. Né, ali havia, né, um ajuntamento onde os soldados romanos, né, que eram muitos, né, eles estavam ali o território era dominado. Roma enviou uma legião para aquele lugar, e ali os soldados romanos sim se alimentavam de carne de porcos. Então talvez, né, não sei, um judeu ou uma outra pessoa interessada em comercializar, né, e se fazer valer dessa situação, já que os soldados romanos podiam comer, se alimentar dessa carne, eles resolvem fazer uma criação. Ele está criando os porcos ali, e esses porcos eram para alimentar os soldados romanos. Mas o texto vai dizer que essa região, né, que era formada por helenistas, muitos imigrantes que se comercializavam, estavam focados ali na cidade, na Decápolis, né, que é esse conjunto, né, dessas 10 cidades. Eles estavam comercializando aquela situação porque estavam trazendo lucros. Então eles estavam se dando bem, vamos assim dizer, né, porque eles estavam ganhando dinheiro mediante a criação de porcos naquele lugar, que para os judeus era considerado um animal imundo. Nós vemos Jesus com uma missão, né, específica. O texto vai dizer que ele entrou no barco com seus discípulos e disse: passamos para outra banda. O texto que nós lemos aqui no livro de Lucas vai dizer que era um lago, né? E o que nos faz refletir é que Jesus ele entra no barco, ele está cansado, né? Porque nós vamos ver Jesus, ele sempre, o objetivo de Jesus era pregar a mensagem, era libertar os oprimidos, curar os enfermos. Então Jesus, a rotina da vida de Jesus era muito extensa, era muito, né, ocupada. E quando ele se terminava de fazer todos esses milagres, de receber o povo, de curar, de libertar, de ministrar a palavra, de ministrar sermões, ele sempre se retirava. E nós vamos ver que são poucos os momentos que nós vamos ver Jesus dormindo. Jesus, ele sempre, quando ele se retirava de tudo isso, ele ia para o monte para buscar a presença de Deus. Por que isso? Porque Jesus sabia de onde ele tinha vindo. E era necessário, era fundamental ele manter essa comunhão. Então ele sempre estava em comunhão com o Pai, sempre buscando a comunhão com o Pai. Porque o texto vai dizer que ele, né, se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Jesus, quando ele se esvazia, né, ele toma a sua forma humana. Ele era 100% humano, 100% divino. Então ele tinha essa necessidade de estar em comunhão com o Pai, em buscar a presença do Pai, porque Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Da mesma forma, eu e você precisamos constantemente estar buscando essa comunhão, essa presença do Pai também para as nossas vidas, né? Porque nós sabemos, o nosso espírito, né, ele veio
dos céus, ele veio da parte de Deus. Então nosso espírito sabe de onde ele veio, e é por isso que nós devemos manter essa comunhão, né, de busca, né, de santificação com o Pai, de relacionamento com o Pai, porque nós vamos voltar para a nossa cidade de origem. Amém? Então Jesus, ele tinha não vou dizer essa preocupação, mas ele tinha essa vontade dentro dele de estar sempre em comunhão com o Pai. E aí nós vamos ver que Jesus, vindo, né, de um grande dia de sermão, né, um grande dia de trabalho, de evangelização, ele agora entra no barco, né, e o texto vai dizer que Jesus, o outro evangelho vai dizer que ele estava na polpa, né, do navio ou do barco, melhor dizendo, do barco. Era pequeno, não era assim um barco grande. Ele com seus discípulos, ele deitou sobre uma almofada e de repente, uma coisa interessante é que de repente fez-se, versículo 23, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Né? Sobreveio de repente uma tempestade de vento no lago, e a água estava, né, entrando no barco de maneira que o barco ia vir a pique. Nós entendemos que Jesus está indo em direção à cidade de Gadara. E lá na cidade de Gadara, aquela cidade, aquele território, aquela região, né, que era tomada, né, talvez por desobediência, era a região que criava porcos. E isso vinha não era favorável para os judeus, então era como se aquela cidade vivesse em rebelião contra os princípios, né, contra os mandamentos judaicos, né, porque não deviam ter criações de porcos ali. Mas como eu disse no início, porque ali tinha uma região, uma legião, tinha um agrupamento, um ponto, né, de militar dos soldados romanos, e eles comiam. Então ali tinha essa criação porque os soldados romanos sim comiam carne de porcos, então quem criava ali estava com essa incumbência de se beneficiar dessa situação. E talvez a cidade mais próxima, acho que era Cursis, se não me engano, que era formada, era um agrupamento dessas 10 cidades, dentre elas a cidade de Cursis. Parece que a cidade era mais próxima ao lago. E uma coisa que me chama a atenção é que não era comum naquela época do ano forte tempestade, né? E diga-se de passagem, no lago, a ponto de, né, tombar, virar uma navegação. Mas nós entendemos que existia um propósito, existia algo específico aqui, naquele lugar, e que Jesus precisava estar ali. Isso me faz reportar também no texto de Jó, quando o texto vai dizer que foi acontecendo uma após a outra as situações na vida de Jó, mas o texto diz que de repente vem um vento, né, da parte do deserto, e deu sobre os 4 cantos da casa onde os filhos de Jó estavam reunidos, um grande vento forte, e derrubou a casa. E nós sabemos que esse vento ele foi enviado por alguém, né? Não foi simplesmente um vento qualquer, mas foi para testar, né, o coração de Jó, que era um homem reto, justo e fiel a Deus. E esse mesmo vento talvez agora se dá nesse lago, que não era comum nessa época do ano. Esse vento se levanta. Segurando agora nesse momento, nessa passagem que nós acabamos de refletir, quantas das vezes
né, na minha e na sua vida, levanta-se ventos assim que nós não esperávamos, que não era normal em certas situações, mas se levantaram, né, e desfez sonhos, né, nos machucou, nos jogou por terra. Ventos que não eram esperados, porém vieram. O que eu quero dizer é que nesse momento, né, quando esses ventos se levantarem, é tempo, né, de nós realmente buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença de Deus e permanecermos firmes no propósito ao qual Ele nos chamou. Ventos se levantam quando nós menos esperamos. Levanta-se ventos na família, levanta-se ventos no relacionamento quando nós menos esperamos. Levanta-se vento, né, entre marido e esposa e marido, filhos, quando nós menos esperamos. Vem ventos de repente na área de trabalho e nós perdemos o emprego quando nós menos esperamos. Levanta-se ventos rápidos quando nós menos esperamos, né, no ponto emocional da nossa vida. Então, existem momentos da nossa vida que se levantam ventos, mas esses ventos, eles não vão nos destruir, mas são ventos para nos despertar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aqui nesse momento não era normal, como eu já disse, naquela época do ano, se levantar esse vento, essa tempestade, de maneira que o barco vinha ter a pique. E uma coisa interessante é que aquele vento, a intenção era tombar a navegação, porque naquela navegação, naquele barco, tinha um homem chamado Jesus. Né? Talvez se Jesus tivesse acordado, né, isso não teria acontecido. Jesus está vendo, mas não porque ele está dormindo também que ele não está ciente do que está acontecendo. A intenção era de tombar a embarcação e talvez matar ao Senhor Jesus, mas não era tempo, não era chegado o tempo de Jesus. Quantas das vezes tentaram tirar a vida dele? Quando arrancaram ele da sinagoga, levaram para um monte para lançar ele abaixo, mas o texto vai dizer que ele passou por meio deles, porque não era chegado o seu tempo. E aqui não era chegado também o tempo de Jesus. Ele está tranquilo. E como que um vento se levanta, a embarcação é jogada de um lado para o outro. E esse homem continua dormindo. Jesus estava num sono profundo, estava, né, como um homem, como, né, humano, ele estava cansado, mas despertaram ele. E o texto vai dizer que Jesus falou ao vento, acalmou a fúria daquele vento e fez bonança. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma obra específica do outro lado. Assim como ele tem uma obra específica na minha e na tua vida. Podem se levantar os ventos que forem, mas eu quero te dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O texto vai dizer que quando Jesus colocou os pés naquela cidade, um homem, nós lemos aqui, um homem veio até ele. Veja, irmãos, o texto vai dizer que esse homem, não cita o nome dele, mas diz que ele era como gadareno, porque era da cidade de Gadara. Esse homem, ele vivia, né, ele andava nu. Esse homem, ele não dormia. Os espíritos imundos não permitiam que esse homem dormia. O texto vai dizer que ele andava dia e noite, né, pelos sepulcros, andava nu. A habitação dele era no sepulcro, e sepulcro não é lugar de gente viva, é lugar de gente, pessoas que já morreram. Aquele homem se alimentava de coisas imundas. Aquele homem, quando prendiam ele, o texto vai dizer que ele despedaçava cadeias e quebrava os grilhões, porque sobre a vida daquele homem existiam entidades, né, que faziam com que ele ficasse agitado, ele fosse violento. Por um motivo de desobediência, aquela cidade tornou-se o território, né, região controlada por esses espíritos. E ali existia essa legião romana.
O texto vai dizer que aquele homem, ele não conhecia Jesus. Mas a entidade que estava nele, sim, as entidades que estavam nele conheciam e sabiam quem ele era. O texto vai dizer que ele correu, prostrou, né? E adorou. Adorou no sinal de reconhecimento. Porque as entidades que estavam naquele homem, quando viram Jesus, possivelmente lembraram, né, do que eles faziam antes da rebelião nos céus, que eles se prostravam, eles adoravam a ele. E eles reconheceram quem era Jesus. Eles se prostram não no sinal de adoração, mas no sinal de reconhecer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O homem não conhecia, mas as entidades que estavam nele sim conheciam quem ele era. Eles têm que se prostrar diante do Filho de Deus. E o texto vai dizer que aquele homem, ele se prostra. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, de um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Foi o que nós dizemos, o homem não tinha habitação. Aquele homem que outrora tinha família, aquele homem que vivia no meio da sociedade, estava em teu perfeito juízo. Esse homem não sabemos o motivo, mas ele agora está acometido de uma legião, ele está endemoniado. E Jesus, quando olha para aquele homem, o versículo 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque eles disseram isso, Jesus está num território tomado, possuído por entidade, por legiões, né, talvez culturas. Uma cidade que está dominada pelo Império Romano e tem ali regimentos romanos naquele lugar. Então aquele lugar era como se fosse um território dominado por essas entidades e a cultura daquele lugar. Né, aquele homem já era visto como, né, vamos dizer, um espetáculo daquela cidade. Sei que muitas pessoas ouviam falar dele, tinham medo, porque a força dele era descomunal, ele quebrava tudo, um homem muito violento. Mas quando ele vê Jesus, o texto vai dizer que eles reconheceram e se prostraram diante dele. O que veio, o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar porque Jesus está num território tomado por forças malignas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, por já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Então esse homem, muitas e muitas vezes, ele foi tentaram prendê-lo, mas ele quebrava tudo e era expelido, ele era tomado por legiões, pelos demônios, ele ia para os desertos, ele ia para os sepulcros, ele não podia viver em sociedade. Ele andava por sepulcro, por cavernas, nu, né? Atormentado, machucado, longe da família, longe da sociedade. E o texto vai dizer que ele não dormia, ele andava de dia e de noite, era um tormento muito grande. Isso nos faz reportar, lembrarmos um pouco que esse será um dos tormentos, talvez, da eternidade. E as pessoas seriam atormentadas dia e noite, não ter sossego, não ter paz. Aquele homem não tinha paz, não tinha perspectiva de vida, não tinha esperança, não tinha nada. Ele não tinha nem o seu juízo. Ele não era dono nem do seu próprio juízo porque era tomado. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Porque legião? Uma legião formada por soldado romano em cerca de 5 a 6 mil soldados. E ele se vale desse contexto. E talvez quando ele disser para Jesus: nós somos legião, porque somos muitos. Não sei se foi no sinal de intimidação,
Mas Jesus é a única passagem que nós lemos na Bíblia de Jesus, né, sabia, né, as entidades, que não eram poucas, mas quando Jesus pergunta o nome, ele diz legião, porque somos muitos. Visto que uma legião de soldado romano dá em torno de 5 a 6 mil soldados, então nós temos aí muitos espíritos imundos dentro de um corpo de um homem. Como os espíritos eles não estão sujeitos a espaço, né? Então esse homem trazia no seu corpo uma legião de muitos e muitos espíritos imundos. E o objetivo era destruir a vida daquele homem. Mas por enquanto eles têm o corpo daquele homem como uma habitação, porque a Bíblia diz que os espíritos imundos eles andam por lugares áridos buscando morada. Então eles se encontraram uma morada naquele homem e destroçaram totalmente a vida dele. E quando Jesus o expulsou toda aquela legião da vida daquele homem, eles jogaram que os não mandasse para o abismo. Eles não queriam voltar, né, para o lugar de onde eles viviam. Eles não queriam. Perceba que eles perguntam, não, eles não queriam sair daquele território. Eles não queriam sair daquela redondeza. Porque era um lugar dominado por essas forças malignas. As pessoas daquela cidade já estavam conformadas com aquela situação, né, de ter esse personagem possesso vivendo nessa situação. E hoje em dia não é diferente, tem pessoas que querem permanecer na mesma situação. Não querem a libertação, não querem receber a salvação. Aquele personagem estava naquela cidade, aquela cidade tinha a sua cultura, a sua criação, né, se valiam das criações de porcos, mas agora aquelas entidades pediram Jesus, rogaram a ele que ele não os retirasse ou não mandasse para o abismo. E andava por ali uma manada de porcos, eram mais ou menos quase 2.000 porcos, era muito porco. Eles rogaram a Jesus que entrassem, né, porque eles querem destruir alguma coisa. Como eles não puderam destruir a vida daquele homem, porque Jesus chegou no momento certo, eles pedem permissão para que entrassem naquelas manadas. E quando eles entram na manada, as manadas se precipitam no abismo. E os porcos morrem afogados. E uma coisa interessante é que o texto diz que as pessoas que criavam daqueles porcos, cuidavam deles, quando viram a situação, correram para aí anunciaram nas cidades e nos campos o que tinha acontecido. Aquele povo daquela cidade que estava acostumado a ver um homem violento, ver um homem possesso, ver um homem, né? Eu não sei a situação, né, como está o andamento da sua vida, mas o que eu quero te dizer é que Jesus, da mesma forma que ele trouxe libertação para a vida daquele gadareno, que o texto vai dizer que ele quis ir com Jesus, porém, como aqueles moradores da cidade se reuniram e expulsaram Jesus daquele lugar, porque eles não queriam. Claramente, quando eles viram aquele homem assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo, era um momento de louvor, de ações de graça, mas ao invés disso, né, eles ficaram com medo, ficaram temerosos. Por quê? Porque sabia que a presença de Jesus naquele lugar mudaria toda a história daquela cidade. E eles preferiram ficar com as suas culturas, né, no seu paganismo, do que receber a salvação. Expulsam Jesus do lugar e preferem continuar, né, nos seus padrões, nos seus erros,
né, nos seus pecados, do que receber, né, uma luz que traria esperança para todos os moradores de Decápolis, daquelas 10 cidades. Então Jesus, ele se retira dali. E quando aquele homem ele insta com Jesus para ir com ele, Jesus falou assim, não, vai para sua casa, né, e fala quão grandes coisas fez o Senhor a ti. Aquele homem agora ele se torna o primeiro missionário naquela região. Creio que ele volta para sua família. A família recebe aquele homem lúcido, né, transformado. Então aquele homem passou a ser um ponto de esperança, uma luz de esperança naquela cidade que não tinha esperança, não tinha perspectiva, não tinha nada. E aquele homem agora se torna o primeiro missionário ali naquelas regiões que atualmente é a Jordânia, né, e passa agora a anunciar as boas novas de salvação, primeiramente para os da sua casa. E todos os que conheciam aquele homem pôde ver que verdadeiramente ele foi liberto de toda opressão. E creio que aquele homem ele foi ali um ponto de luz naquele lugar e que muitas vidas também foram transformadas, foram, né, reconciliadas com Deus através do testemunho, através da libertação da vida daquele homem. E eu quero te dizer que Jesus ainda hoje ele continua trazendo essa libertação, ele continua trazendo essa perspectiva de sonhos novamente. Ele veio nos fazer sonharmos novamente, né, com coisas boas e mostrando que existe realmente uma luz, existe uma esperança para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão, né, algemados, para aqueles que estão presos nos grilhões do inferno. Porque a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. João vai dizer que o Filho de Deus, ele veio desfazer todas as obras do diabo. Crê nessa palavra, crê nessa mensagem, né, que Jesus ele continua libertando, ele vai libertar. Não sei qual o grau, né, de que você precisa em termos de libertação, de reconciliação. Eu não sei, né, o que você precisa realmente para receber, quebrar essas cadeias, quebrar os grilhões que muitas vezes nos prendem no pecado. Mas Jesus, ele é aquele que pode quebrar todas as cadeias. Ele pode quebrar todos os jugos. Ele disse na sua palavra, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E ele veio, né, desfazer todas as obras. Ele quer salvar a mim e a você. Ele quer trazer libertação para sua casa. Ele quer trazer esperanças e sonhos novamente para mim e para você, que outrora estava perdido, mas ele veio para fazer essa reconciliação. Crê nessa palavra, crê nessa mensagem, que Deus vos abençoe grandemente. Esse é o desejo do meu coração, que Deus possa falar mais, né, alto e mais nítido ao teu coração, e que essa mensagem possa trazer esperança. Aquele homem tem uma vida totalmente transformada quando o gadareno encontra o Nazareno. E a vida dele foi mudada totalmente, ele teve uma nova história, um novo recomeço. Ele pôde agora glorificar a Deus, ele pôde andar livremente, ele pôde, né, voltar novamente para a sociedade. Ele teve uma vida transformada e uma vida de alegria, uma vida de bonança, uma vida de alegria transbordante na presença de Deus. Que Deus vos abençoe. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém. Deus abençoe a todos. Agora, quando chegam até Jesus, até o local onde ele está, encontra aquele homem. Encontraram, versículo 36, os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor lhe rogou que se retirasse dele, porque estavam possuídos. Versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Eles viram aquele homem que outrora era um homem violento, era um homem que andava nu, um homem que as pessoas tinham medo, um homem sujo. Esse homem agora, ele está vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Ele está vestido.
Aquele homem agora ele está numa situação de juízo perfeito. Ele encontrou com Jesus. Jesus agora trouxe salvação para a vida daquele homem. O que eu quero te dizer, meu amado irmão, é que Jesus também, ainda hoje, ele tem salvação, ele tem libertação para mim e para você. Que possamos verdadeiramente crer que da mesma forma que ele libertou aquele gadareno possesso, ele continua libertando vidas até hoje, ele não mudou. Nós vimos aqui que aquele homem recebeu libertação. E ele agora